bem-vindos ao Dito Isso Podcast, um lugar seguro para lermos histórias de desconhecidos, livres de julgamento. Afinal, quem somos nós para julgar, não é mesmo? Dito isso, nós vamos ler as melhores histórias das piores pessoas. Eu sou Arthur Punzeto e hoje vamos falar sobre CC e envenenamento. Ok. CC que, por sua vez... É um envenenamento. Exato. E eu estou aqui e comigo hoje para julgar essas pessoas estão Luiz Felipe, do Lip Sem Foco, e Tis, da Agência 365. Muito bem. Antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Lá vem. Vocês fedem? Sim. Então, cadê? Se eu não passar desodorante, sim. Ok. Cara, eu sou uma pessoa particularmente cheirosa, cara. Isso é verdade. Eu morava com Lip, então, honesto, assim, eu nunca tive fedido, cara. Cara, mas assim, às vezes quando eu sinto que eu venci, eu automaticamente paro de fazer... Eu mudo de rota, eu tomo um banho, eu tomo o famoso sapo seco, como diria minha mãe. Às vezes, se for uma questão, sabe, de tempo, você não tem tempo pra tomar um banho, cara, troca de camiseta, passa desodorante e vambora. Sabe? Exato. Não, sim, exato. Eu não fico fedendo. Não, Se eu passar desodorante e me cuidar, que é o que eu faço, eu não fico fedendo. Cara, eu nunca tive muito problema de feder. Eu tive problema quando eu era menor de suar. Quando eu tava passando pela famosa puberdade. Cara, eu suava. Mas eu suava muito, muito pelo sovaco. Nossa, era horrível, era horrível. Eu botava, tipo... Foi minha pior época também. Eu botava, papel higiênico no sovaco, porque, tipo... Eu usava duas coisas de camisa, que não ajuda também, né? Pra você ficar com calor. Mas eu usava duas camisas e eu conseguia transpirar pelas duas camisas. Era horrível. Eu tenho um problema de suor, principalmente se tiver muito calor. Mas, por exemplo, na academia, que existe a cultura de você limpar, né, o aparelho depois que você deixar aquela mancha de suor, eu não limpo o aparelho, não porque eu sou um cuzão, mas porque eu não suo fazendo exercício. Na academia, que é com ar-condicionado extremamente forte, eu só suo quando eu faço esteira por bastante tempo. Mas na parte de musculação... Eu geralmente saio do aparelho, o aparelho está intacto, parece que eu não passei por ele e aí eu não limpo. Se você sua, limpa o equipamento, tá? Não, óbvio. Se eu suasse, eu limparia o equipamento. Ok. Falando isso, vamos para a primeira história. Vamos. Bora. Meu namorado não para de dizer que eu estou com um cheiro ruim. Eu estou com meu namorado, quem escreveu é uma mulher, estou com meu namorado há mais de um ano e tudo tem sido ótimo, exceto por uma coisa. Todo santo dia, pelo menos uma vez... Ele disse que eu tô fedendo ou com cheiro de CC. Quando nos conhecemos, eu tomava banho todos os dias, usava desodorante comum de manhã e escovava os dentes 3 vezes ao dia, como um ser humano funcional. Isso fui eu que coloquei, esse pedaço. Se você não é brasileiro, muito possivelmente você não faz tudo o que o Arthur disse agora. E provavelmente aí... a pessoa do texto não é. Não, ele não é brasileiro, eu traduzi. Essa pessoa, então, ela é assim... Latina, pelo menos. É. Agora, estou tão paranoica com a ideia de estar com mau cheiro que tomo banho pelo menos 2 vezes ao dia, aplico um desodorante de força industrial, que deve ser aqueles desodorantes extra forte, tipo, que aguenta 72 horas e você passa na parede e reboca. Uhum. De hora em hora, tenho um lembrete no celular, uso perfume e escovo os dentes sempre que como ou bebo algo que não seja água. Sinto que estou enlouquecendo. No começo, eu não achava que cheirava mal. E ainda não acho. Mas, obviamente, eu cheiro mal pra ele, né? Eu virei aquela pessoa estranha que fica disfarçadamente cheirando as próprias axilas. Sabe quando você faz um... sabe assim? Tá tudo bem aí? Cara, tá cheirosinho. Pra quem tá só ouvindo, deve ter sido uma experiência de ASMR muito boa. Cara, deve ter sido horrível esse ASMR. Fui ao médico e ele disse que não é nada de errado comigo. Cheguei ao ponto de literalmente enfiar a axila na cara dos amigos e familiares, perguntando se eu estou com mau cheiro. Todos dizem que eu não tenho nenhum cheiro de suor. E uma amiga até comentou que eu cheirava limpa demais, como uma loja da Lush. Ok. Cara, Antes de finalizar... como uma loja da Lush é um senhor elogio. Sim. Mas antes da gente continuar, você, meu amigo, se você enfiar sua axila na minha cara, vai ter socão. Nunca faça isso. Nunca enfia sua axila na cara de um desavisado. Só isso que eu tô falando. Finalizando, estou ficando muito paranoica. Ele se recusa a me abraçar ou a ter qualquer contato quando diz que estou com um cheiro ruim. Sinceramente, não sei mais o que fazer. Gente, cara mala. E aí, gente? Tava muito achando que você ia dizer uma coisa que você não disse, eu estou um pouco chocado. Esse cara tá precisando ir no otorrino. É muito possível que... Isso é um problema que pode acontecer, que tudo que ele cheira, ele sente que, tipo, tudo tá estragado, tudo tá esquisito. Isso pode ser um problema, tipo,
Pode ser câncer, sei lá. Não, é que eu lembro que na época da Covid teve muita gente que relatou que o cheiro tava alterado, tava esquisito. Então eu pensei que você fosse dizer que ele tava com algum problema que ele descobriu depois e que de fato o problema não era a mina, o problema era o nariz dele. Ok. Cara, ok, justo. Mas é que assim, pelo menos no que a gente leu, no que ela escreveu, não teve nenhum comentário sobre ele reclamar de outros cheiros além do cheiro dela. Então assim, se fosse dele achar ruim tudo, ou ele tem algum problema neuro, sei lá o quê, alguma coisa, ou ele é fresco pra um senhor. Não, eu acho ele é que fresco. já dá pra gente traçar a linha no ele é fresco para um senhor. Porque assim, isso até é uma coisa interessante da gente pensar junto e de você que tá ouvindo, você pensar sobre isso também, que é, você, Arthur, você que é casado, Tis, você que já passou por... Você que está nesse planeta Terra. Existe? Você que existe agora? Tá tudo bem. Peço perdão, não era pra... Você que é uma sozinha. É difícil pro solteiro, tá tudo bem. Mas parceiros possuem cheiros. Pessoas possuem cheiro próprio. Que o cheiro standard da pessoa sem passar nada. E é uma coisa muito específica e que eu acho que para você perceber que uma pessoa tem um cheiro extremamente dela, que o corpo dela tem um cheiro muito característico, eu acho muito difícil você perceber sem ter um relacionamento romântico com a pessoa. Porque eu acho que você tem que estar muito perto e não tem uma forma simples de dizer isso, então simplesmente irei dizer de uma vez. Você tem que cheirar essa pessoa em muitos contextos diferentes para o seu cérebro entender que essa pessoa tem um cheiro próprio. Nossa, foi profundo, né? Ah, foi muito louco. Mas eu entendo, tipo, eu não tenho. Tem muita gente que tem uma conexão muito grande com o cheiro. Eu assim. tenho muito. Eu não tenho tanto isso. Então, assim, pra mim é muito difícil eu cheirar alguma coisa e falar, putz, voltei 15 anos no tempo, sei lá, eu não tenho tanto Eu isso. tenho. Eu tenho. Então pra mim, não me pega tanto. Tanto que, assim, tipo, eu não acho que eu conseguiria identificar o cheiro da minha mulher. Assim, tipo, num teste cego, eu não sei se eu conseguiria identificar. Não, tudo bem, mas você não... Mas eu sei que ela não fede. Não, sim, mas você não percebe um cheiro específico que ela tem. Provavelmente, assim que ela acabou de acordar, ela ainda tá com a cara amassada de travesseiro. Você não percebe um cheiro Não tem o específico... cheirinho dela? Tipo, você vestiu uma blusa que ela usou antes e você não E sente você o fala, exato. cheiro? Não! Não. Oh, que tite! Mas eu tô bem, assim, a minha vida é boa, eu sou feliz. É que eu sou muito conectada com cheiros. Não, eu não tenho O isso, Titi, não. o Lipe vai chorar. Não, é só... isso é uma coisa que eu e minha namorada, a gente tem, e é uma coisa muito comum, por isso que eu pergunto se... Eu imaginava que talvez... Ela tem perfumes que Não, quando não, ela não tô coloca falando de perfume, perfume. eu É o entendo. cheiro da Não tô pessoa. falando de perfume, é Não. o cheiro de corpo, o cheiro de pele. Não tenho, mas tá tudo bem. É porque eu acho que Tudo bem. talvez esse cara, ele não goste do cheiro da pele da parceira dele mesmo, cara. Pô, mas é que sabe o que me incomoda de verdade nessa história? É porque ela tá escovando o dente, ela tá passando desodorante, ela tá tomando banho. Tipo, ela tá fazendo tudo possível. E sei lá, cadê a comunicação de falar, irmão, o que é? O que é o cheiro? O que você Uma tá... conversa. Falta uma Falta uma conversa. conversa. Tipo, vamos fazer o seguinte, fecha os olhos. Eu vou baforar na tua cara, eu vou botar minha axila, eu vou peidar na tua cara, me fala o que tá fedido. Não, Parece não. que falta intimidade. Parece. Falta de atividade. Não apenas pelo o que tá fedido, mas descreva o cheiro. Porque às vezes a gente tá falando de tudo isso e o problema é que o cara não gosta do cheiro de flor de jasmim e é o perfume que a querida usa. Né? Às vezes o problema é o perfume e a menina tá se desdobrando, sendo que ela não tem como resolver a menos que ela troque de perfume. Né? Ou preferencialmente que ela troque de parceiro. Bom, a gente tem um update. Então, algo inesperado aconteceu. Eu esperei ele fazer um comentário hoje de manhã pra poder falar com ele. Menos de 1 hora depois de acordar, ele disse: "Nossa, que cheiro horrível!" Eu já tinha tomado banho e passado desodorante. Eu perdi a paciência e perguntei exatamente o que ele estava sentindo. Porque nesse ponto, sou provavelmente uma das pessoas mais limpas do planeta. Coitado. E se ainda cheira mal pra ele, então deveríamos terminar. Ele ficou todo nervoso e chateado. Eventualmente ele confessou que isso era algo que o pai dele sempre dizia pra mãe dele. Aparentemente, o pai dele disse
que essa era uma técnica infalível para garantir que uma mulher nunca te deixasse, porque ela vai se sentir muito insegura para trair, vai amar só você e sempre vai estar limpa. Ai, mano, que filho da... Mano, eu quero a cabeça desse cara grelhada. Que nem um porco a rolê. Faça o inferno da vida dessa mulher e ela nunca vai te deixar. Ô, me fala que tem mais um update, que esse cara tá morto. A última frase é: nem preciso dizer que o pai dele está completamente errado e ele está arrumando as coisas e saindo. Graças a Deus. Então ela sai. Não, eu não tava traste. esperando isso. Ai, cara. Mano, era só gaslight no nível... Não, é. Mano... Cara, e assim, novamente, na história passada que a gente leu no outro vídeo. Você tá fazendo merda, homem? Pare de ser burro, pelo menos. O filho da tava todo dia falando isso. Cara, Uma coisa é você falar de vez em quando. de vez em quando, pra deixar a pessoa sempre, né, Atenta. atenta. Mas não, era todo santo dia. Tu fede. Mano, não dá. O cara aprendeu com o pai, mano. E o cara aprendeu com o pai. Filhão, senta aqui no colo do pai, que eu vou te explicar. E você entende que o quão esse homem, que é um merda, ele odeia a própria mãe também. Pensem nisso também. Pensa assim, vamos abrir o escopo e pensar como o relacionamento desse homem com qualquer mulher. É isso, é literalmente a própria mãe, a pessoa que deu vida pra ele. Ele tá tipo, não, é assim mesmo. Você tem que tratar a mulher como lixo pra ela não fugir, porque eu sou olharia merda. pro pai e falaria: pai, você é um filho da p***. E não um pai, vou fazer igual a você. Ai, você fede aqui dentro. E você vê o quão ele tava condicionado nesse comportamento, que ele literalmente acordou. E assim, todo mundo assim, você acaba de acordar, você tá num estado meio letárgico, assim. Ele literalmente abriu os olhos, viu que a namorada dele tava no recinto e soltou a pedrada de uma vez. Não. Percebe como ele fez isso de forma meio inconsciente. meio inconsciente ainda, e ele foi lá, não, eu preciso martelar na cabeça dela que ela fede. Cara, eu tenho um comentário aqui que é: imagina você só existir porque seu pai fica falando que a sua mãe fede. É exatamente isso. Cara, que horror, mano. Eu espero que essa mina, Nossa depois de ter dispensado ele, ela tenha voltado a tomar banho, escovar o dente. Porque imagina não vai ter um virou- processo de cura, obrigado. É um processo de cura. Uma outra pessoa comentou aqui também que eu gostei, que ela falou: vingativa como sou, falaria que a única condição pra gente continuar junto é ele ligar pra mãe dele e confessar. Eu mandaria ele fazer isso e terminaria de qualquer jeito. Porque, nossa senhora. Não, eu acho Coitada que... da Coitado mãe. dessa mãe, velho. Mano, Coitado coitado. dessa mãe. Não, e assim, eu achei engraçado essa moça falando vingativo do jeito que eu só ficaria com ele se... Moça, eu não sei se você é tão vingativa quanto você acha, porque eu não acho que dá pra esse relacionamento continuar em hipótese alguma, a menos que essa mina fosse tão emocionalmente dependente assim desse cara. Gente, loucura. Próxima história? Próxima história. Esse podcast é patrocinado pela Agência 335. Ok. Eu acho que você poderia ter pedido pro redator da Agência 335 Eu preparar, não pensei não. preparar num spot previamente, e aí poderia ter sido uma Que- coisa um pouco mais... É. Não, tudo bem, agora já foi. Esse podcast é patrocinado pela Agência 335. Para qualquer necessidade em marketing e mídia digital, entre em contato. Ok. Muito bom. Vamos lá, gente. Essa próxima história, ela é de um subreddit que é um dos meus favoritos, que se chama Am I the Asshole? Ou Eu Sou um Babaca. Tradução, a gente ainda não sabe o quanto que o YouTube ele vai desmonetizar ou monetizar esse negócio. Então eu sou um... 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 Eu quero que você bipe todos esses. Eu sou um babaca por tentar ajudar a minha namorada sem ferir os sentimentos dela. Provavelmente, mas vamos ver. A minha resposta vai ser sempre sim. Vamos ouvir Vamos lá. primeiro. Eu, homem, 32 anos, estou em um relacionamento com a minha namorada, 24 anos, há quase 3 anos. Quando começamos a namorar, ela estava acima do peso e lutando com baixa autoestima, depressão e ansiedade. Com o tempo, ela começou a trabalhar em si mesma, tanto física quanto mentalmente. Tenho muito orgulho do processo dela e de até onde ela chegou. Ultimamente, percebi que ela tem ganhado peso novamente, e isso tem afetado sua saúde mental. Ela comentou que está se sentindo mal com a própria imagem corporal. E os problemas de ansiedade e depressão dela voltaram. Eu me importo muito com ela. Não quero vê-la sofrer assim novamente.
Pensei em conversar com ela sobre isso, mas sabia que isso acabaria virando uma discussão sobre se eu ainda a acho atraente. Parênteses, e sendo honesto, perdi um pouco a atração dela no último mês, embora ainda pareça incrível na maior parte do tempo. Fecha parênteses. Achei que seria melhor adotar uma abordagem mais sutil. Então comecei... Desculpa, gente. Vamos lá. Achei que seria melhor adotar uma abordagem mais sutil. Então comecei a adicionar pequenas quantidades de serragem na comida dela, pensando que isso ajudaria a se sentir mais cheia mais rápido e a comer menos sem perceber. Isso é um crime! Ele poderia ter adicionado, tipo, cenoura na comida dela também pra... Sabe? Quinoa, não é quinoa que você adicionou? Chia. É, essas coisas. Bom, aí. minha intenção era evitar que ela voltasse ao estado anterior de depressão e ansiedade. Ah. Aí ele falou assim, filha da... Ok. Não era. Infelizmente, meu irmão, 30 anos, me pegou no flagra e ficou chocado e bravo. Ele disse que eu estava sendo manipulador e abusivo. Ok, talvez seja um pouco questionável, mas abusivo? Isso me parece um exagero. Eu virei o personagem. Agora meu irmão está me dando um ultimato. Ele quer que eu conte para minha namorada o que eu estou fazendo até o final de semana. Ou ele mesmo vai contar. Ele acredita que ela merece saber a verdade. Um ser humano decente. Eu acho que o que eu já fiz já ajudou. Sem causar sofrimento desnecessário ao contar pra ela o que estava acontecendo, ela já perdeu alguns quilos. Eu disse ao meu irmão que iria parar e acredito que isso deveria ser o suficiente. Não vejo motivo pra contar e potencialmente destruir o progresso que ela fez. Você é um babaca. Calma, acabou a história? Não acabou. Ah, ok. Meu irmão acha que eu estou completamente errado e que minha namorada merece saber a verdade. Mas eu realmente acredito que estava fazendo o que era melhor pra ela. E não vejo isso como um ato malicioso. Eu realmente sou um babaca por tentar ajudar minha namorada dessa forma? Sim. Ou meu irmão está exagerando? Devo contar para minha namorada o que eu fiz ou guardar isso para mim para poupar os sentimentos dela? Preciso de opiniões sinceras aqui, por favor. Lembrem-se de que dizer diretamente para ela que ela ganhou peso poderia prejudicar seriamente a saúde mental dela. Primeiro, ela sabe que ela ganhou peso. Você não precisa contar. Segundo, você tá matando a sua mulher aos poucos. É um babaca? Eu queria ressaltar um ponto que eu acho muito relevante nessa história, que foi dito... Uma das primeiras informações que você trouxe pra gente é que ela tem 24, ele tem 32 e eles estão juntos há 3 anos. O que significa que quando eles começaram a namorar, ela tinha 21 e ele tinha 29. Assim, beleza, 21 você já é maior de idade, 21 você já pode beber até nos Estados Unidos, porém 21 e 29 eu acho uma diferença de idade bem grande. absurdamente problemática. É porque a maturidade é muito diferente. São momentos de vida completamente Exato, diferentes. se fosse 31 e 39, beleza. Agora 21 e 29, meu amigo, talvez o fato de você ser um hominho desse é o que faz com que você não consiga, não tenha conseguido ficar com pessoas de idade próxima. É o contrário. Essas pessoas babacas ficam com pessoas de idade mais novas que são mais fáceis de manipular e de fazer essas merdas, entendeu? Aí por isso que você pega uma pessoa mais nova que ainda não tem a maturidade de perceber a malícia ali no que você tá fazendo. Fora que tem justamente toda a questão aí da dependência dela, provavelmente uma dependência financeira, porque como justamente ele é 8 anos mais velho que ela, cara, sem dúvida ele deve bancar muita coisa, e isso deve ter colocado ela numa posição de submissão. Então, eu acho que todo relacionamento deles mostra uma manipulação e, tipo, coisa de poder. Então, ele literalmente... a palavra não é drogar, porque não é uma substância... Envenenou. Ele envenenou. Tipo, ele literalmente ele tá mudando a alimentação delas sem ela saber. Isso é uma forma de controle. Ele tá literalmente controlando o peso dela e usando um discurso de saúde, de bem-estar. Não, e ele fala, o discurso todo dele é de que ele está preocupado com a saúde dela, que ele está preocupado com o estado mental dela, que ele está preocupado com... E ele não tá. E aí ele pega uma tora, uma grelha e fica... Tchaca, 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 tchaca. Exato. Tipo, em momento nenhum ele esteve Ele é um preocupado. marceneiro? De onde que ele tá tirando serragem, Lipe? E assim, essa é a parte muito prática da coisa que ele tá fazendo, de ele colocar serragem na comida é uma forma muito tátil do quão ele é um merda. Mas pensemos também para coisas que ele não disse, que provavelmente eles vão num restaurante, ela deve abrir o cardápio, ele deve ser o próprio estereótipo do cara que o garçom chega e aí ele fala, eu vou querer um hambúrguer com fritas e uma coca, ela vai querer uma água e uma salada.
E aí ela, não, na verdade eu vou querer tal coisa. Ela vai querer uma salada mesmo, garçom. Pode anotar o pedido e ir embora. Eu admito que eu imaginei que ia ser, na verdade, a cena deles no restaurante, e aí ela pedindo um prato de macarrão. Você acha? De macarrão, e aí o cara vai botar queijo, ele, não, e ele dá um bloquinho de madeira. E aí ele fala, Eu digo quando chega. Exato. Então, essa história tem update? Cara, não tem um update. Eu queria tanto que tivesse um update ele falando: Oi, estou escrevendo da cadeia porque esse cara deveria ser preso. Então, porque como ele que escreveu, normalmente quem escreve e é votado como um babaca no subreddit, raramente eles dão um update falando que eles aprenderam a lição ou alguma coisa aconteceu. A única coisa é que ele realmente teve alguns comentários. Uma pessoa falou, você é o babaca, você está envenenando a comida dela. E ele respondeu, eu não estou envenenando, é serragem. Eu poderia ver envenenar se eu estivesse colocando laxante ou alguma coisa assim. Mas muitas comidas processadas têm serragem como um enchimento. Chocada. Eu achei que essa era uma forma segura de reduzir o valor calórico que ela poderia pegar. Você tá mexendo na comida dela sem consentimento, irmão. Mesmo se ele colocasse alguma coisa assim, irmão, foda, né, cara? Não é um cachorro que você tá botando remédio escondido na comida, velho. E ele não é nutricionista, ele não sabe o que ele tá fazendo. Não, e a comida é dela, ela tem que escolher o que vai comer, ela tem que escolher se vai fazer alguma coisa em relação ao peso, é ela que tem que decidir. Não, exato, mas justamente, até assim, mostrando como, fingindo que é legítimo, fingindo que ele de fato se preocupa, quando ele diz que ele tá fazendo isso por ela, cara, se você quer fazer por ela, então ele poderia pelo menos tentar entender e fazer alguma coisa direito, sabe? Ele vai cozinhar a comida, ele poderia pensar por exemplo, vou usar menos azeite, vou usar menos óleo na hora de preparar o arroz. Realmente. E fazer alguma coisa realmente útil. Só que, assim, batizar a comida de serragem... Mano... Agora, tem uma questão. Imagina que, de fato, ele tá preocupado com a saúde mental dela. Imagina, porque ele não tá, porque senão ele não estaria tentando matar. Exato. Mas imagina que ele tá, de fato, preocupado com a saúde mental dela. Como vocês abordariam? Tipo, qual vocês acham que seria a solução que faz sentido? Tipo, beleza, eu acho que ela precisa emagrecer porque é isso que tá, porque às vezes nem é isso. Às vezes ela tá deprimida por outros motivos. Eu acho que... De novo, né? O peso, ele é um assunto delicado. Falar do peso de uma pessoa é um assunto delicado. A gente sabe que a pessoa, ela estar acima do peso, ela não ser padrão, não significa que ela não é uma pessoa saudável. Isso já provou que não é. Não vamos entrar nesse caso, porque é um caso muito cabeludo, a gente ficaria horas falando sobre isso. Mas o ponto é, às vezes, eu sinto que eles andam meio casados no sentido de a pessoa ela pode estar em depressão e não querer fazer exercício, não se cuidar. E aí, por isso, ela pode engordar. Vai ficar mais triste. E aí fica mais triste porque engordou isso. Elas podem ter uma correlação, mas tem que partir da pessoa. Sim. Assim, o que você pode realmente ajudar ela é sair da depressão. O que você pode fazer? Ser um bom namorado, comunicar, ver o que ela gosta de fazer e levar ela para os lugares fazer. Levar a fazer exercícios que são bons. Mas e se ela expressou que ela tá se sentindo desconfortável com o corpo, que ela quer emagrecer, é isso, acho que tem que partir da pessoa, tem que partir do parceiro falar, eu quero emagrecer, eu quero fazer tal coisa. Sobre ela, não sobre ele. E aí é você falar, então... Vamos fazer exercício? Quer fazer esse tipo de exercício? Vamos correr no parque? Mas realmente depende da pessoa. Eu não posso simplesmente olhar pro meu parceiro e falar você tá gordo, vamos correr, porque você é gordo. Não dá pra fazer isso. Exato. Não dá, mas dá pra sugerir e colocar numa rotina de casal exercício. Por exemplo, vamos começar a andar de bicicleta no parque? Sim. Tipo, até porque são coisas que ajudam a tirar a depressão. Então, Exatamente. Você fazer exercício te gera ali uma satisfação que vai ser muito melhor para quem tá tentando sair de uma depressão. Então, dá para introduzir isso sem ter que ter uma conversa direta e você chegar na pessoa e falar, você engordou, não sei o quê, e já acusando como se isso fosse o motivo da depressão dela, porque pode não ser. Se ele tivesse preocupado de fato com a depressão, ele estaria pensando em uma opção em relação a isso, e não ao peso. E morar junto ajuda muito a manter hábitos saudáveis. Por exemplo, de simplesmente Se a pessoa for legal. Se a pessoa for legal, mas de literalmente não ter refrigerante em casa, não ter coisas. Porque assim, você tá morando com uma pessoa, pelo menos com minha mulher, é assim, se ela vai tomar uma cerveja, eu vou tomar uma cerveja junto. Se a gente não tem refrigerante em casa, ninguém vai tomar refrigerante. Então, assim, é realmente como que você tá vivendo os seus hábitos, como que existe. Mas eu acho que justamente, se ela expressa pra ele, olha, eu não tô feliz, assim, uma coisa é ela estar depressiva, outra coisa é ela verbalizar que ela está depressiva. Se ela o fizer e ela dizer que existe uma correlação com o fato
da autoestima dela estar baixa porque ela tá gorda, se ela disse isso, e é um casal que tem uma abertura pra ter esse tipo de conversa, e aí eu super entendo ele como parceiro falar, a partir do momento que ela admitiu isso, ele falar pra ela, você quer que eu te ajude? Você quer que eu ajude você justamente a pensar em estratégias para melhorar o seu humor, para melhorar a sua autoestima e até mesmo te ajudar a emagrecer? E aí, se ela disser que sim, aí e só aí eu acho que você tem o direito de querer intervir na dieta dela, de querer intervir nos hábitos dela. E assim, isso não inclui colocar serragem na comida. Definitivamente não. Foi a pior opção que ele podia escolher. De todas as opções, foi a pior que ele podia escolher. Gente, a pergunta pra vocês e pro público, quem foi mais babaca? Ele. Foi o cara da serragem ou o cara do CC? Nossa! Não esqueçam do CC. Quem foi o gaslighting de meses ou a serragem? Eu acho que a serragem foi pior porque podia ter matado a Porque é mulher. envenenamento. Exato. Porque assim, ele fala de, não, porque tem desculpa voltar, mas é porque tem comidas industriais que botam serragem. Irmão, de onde você tá tirando a sua madeira? De onde você tá tirando sua serragem? É só esse ponto. Mas o Lipe... A gente tem a informação que serragem em pequenas quantidades é de fato envenenamento? Não temos essa informação aqui. A gente pode deduzir. Não, eu não tô. É celulose. Eu não né? acho No que caso, isso vai é mudar a celulose. minha resposta, mas é que eu tendo. Eu acho que independente de ser ou não, eu. Você tá mexendo com a comida de uma... É isso, você tá literalmente colocando uma coisa aleatória na comida da outra pessoa. Não, é porque assim, eu tô pensando no seguinte, se de fato foi envenenamento, a gente tá falando de crime, a gente tá falando desse cara ir pra cadeia, sabe? Eu acho que naturalmente a natureza da história já é uma coisa muito pior do que o idiota do CC. Que foi fazer que nem o pai. Você que é advogado, botar serragem na comida é crime? Bom saber, Bom saber, é importante. Coloca aí nos comentários, por favor. E, gente, muito obrigado. Gostaram das histórias muito gostosas, muito Nossa, boas. Dito Histórias- isso, quem somos nós para julgar? A gente vê vocês no próximo vídeo. Um beijo.